Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Colossenses 3, versículo 1, diz assim: porquanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém. É o versículo de número 3. Este conselho de Paulo aos irmãos de Colossos, ele está dizendo o que Jesus já havia dito e registrado também nos evangelhos. Nós que somos uma nova criatura, aceitamos Jesus como Salvador, devemos pensar, devemos buscar as coisas lá do alto, lá do céu, onde Cristo vive à direita de Deus. Quando nós somos orientados a pensar nas coisas lá do alto, o contraste disso é as coisas aqui de baixo, as coisas aqui da terra. Hoje, aqui na terra, aqui no nosso país, comemora-se o Dia dos Pais. Pensando nas coisas aqui de baixo, se alguém te perguntasse o que se comemora hoje nesse país, o Dia dos Pais, e se alguém te perguntasse o que é o Dia dos Pais, a resposta mais sensata seria: Dia dos Pais é um dia de honras e presentes, mas também de tristezas e dores. Essas coisas estão presentes nesse dia tão comemorado aqui no Dia dos Pais. Eu quero te convidar para nós pensarmos nesse Dia dos Pais aqui da terra, relacionado com o conselho de Paulo aos irmãos de Colossos, pensando sobre o mesmo assunto nas coisas do céu. Não sei se todos sabem, eu não tinha reparado ainda, mas o Antigo Testamento não revela Deus como Pai. Todo o Antigo Testamento, 4.000 anos de história desde a criação até Cristo, Deus se revela e é revelado pelos seus profetas como Deus. Tem umas 4 ou 5 referências no Antigo Testamento que chama Deus de Pai, mas elas são profecias para se cumprir no Novo. Você percebe isso porque sempre quando se fala de Deus como Pai, o Pai está em maiúsculo. E quando se fala de homens como Pai, o Pai está em minúsculo. E Pai em maiúsculo você não vê no Antigo Testamento. Deus se revelou ao seu povo como Deus. Já no Novo Testamento, Jesus, quando vem revelar Deus para nós, para a igreja, não revela Deus como Deus. Ele diz que Deus é Deus, mas ele revela para a igreja Deus como Pai. Ele primeiro é Pai, depois ele é Deus. No Antigo Testamento, ele é Deus e não é Pai. Apenas para você confirmar isso, no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, 2 capítulos, olha quantas revelações nós temos. Mateus 5,16 diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai celeste, está no céu. Mateus 5, 44 e 45 diz: amai os vossos inimigos e orai para que vos perseguem, porque só assim vocês vão se tornar como o vosso Pai, filho do vosso Pai celeste. Mateus 5, 48 diz: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celeste. Mateus 6, 1 diz que nós devemos exercer a justiça diante de Deus e não diante dos homens, senão nós não teremos galardão diante do nosso Pai que está nos céus. Mateus 6 e 4
diz que nós devemos, quando dar esmola, fazer em secreto. Porque o teu pai, não é o teu Deus, é Deus, mas Jesus está revelando ele como pai. Pai em maiúsculo. Porque o teu pai, ele vê o que você faz em segredo, em secreto. E ele vai te recompensar. Em Mateus 6:6, ele diz que quando você for orar, você pode fazer isso também em secreto. Teu pai vai ver você orando em secreto. E ele vai te recompensar publicamente. Mateus 6:8 diz que quando orarmos, nós não devemos usar de vãs repetições. Porque o nosso pai sabe o que nós precisamos e a gente não vai convencer ele ficando repetindo. Você não vai convencer o teu pai a fazer uma coisa que ele não quer com vãs repetições. Depois, Mateus 6:9, é conhecido Pai Nosso. Vós orareis assim, Pai Nosso, não é Deus Nosso. Final da oração vai dizer, porque teu é o poder, a honra, a glória, mas ele é o Pai. E ele é Pai Nosso. No capítulo 6 de Mateus, versículo 14, diz, se você perdoar as pessoas que te devem, o teu pai também vai te perdoar. E no versículo seguinte, o 6:15 diz, se você não perdoar o teu irmão, você também não vai ser perdoado pelo seu Pai Celeste. Pai Celeste. No versículo 18, diz que quando você jejuar, deve fazer isso em secreto ao teu pai, e ele te recompensará publicamente. Versículo 26, ele diz para nós observarmos as aves do céu e não ficarmos ansiosos pelo que comer, beber ou vestir, porque as aves do céu, elas não se preocupam, não ajuntam, não fazem isso em celeiros, e o nosso Pai as alimenta. Quem é que alimenta a biodiversidade da terra? É o nosso Pai. Ele que cuida de todo mundo. E no versículo 32 diz, isso que eu acabei de dizer, o que comeremos ou beberemos é o nosso Pai Celeste que sabe das nossas necessidades. Só um capítulo do primeiro livro do Novo Testamento. Isso se repete em todos os evangelhos, em todas as cartas. E uma última referência, Apocalipse 3:21, é a última vez que nós temos uma escrita do Espírito falando à igreja em que se refere a Deus como Pai. É a carta à igreja de Laodiceia, portanto, a última mensagem de Deus à igreja aqui na terra. Dali para frente a igreja está no céu. E ali Apocalipse 3:21 diz, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Então preste bem atenção. Jesus, no Novo Testamento, vem revelar Deus à igreja, e ele quer que fique claro para nós que Deus, ele é primeiro Pai. Uma coisa é dizer o rei é meu pai, outra coisa é dizer meu pai é rei. Porque primeiro ele é pai, depois ele é Deus. Então, queridos, do Éden à cruz, lá do jardim do Éden até a cruz de Cristo, a humanidade teve a oportunidade, todos os homens tiveram, homens e mulheres, né? Homens eu falo ser humano. Todos os homens e mulheres tiveram a oportunidade de serem de Deus. Deus queria ter um povo e chamou pessoas para fazer parte deste povo no seu chamado a Abraão. E antes de Abraão, Deus, através da linhagem piedosa de Adão, sempre deu oportunidade aos homens de ser seu povo. Até mesmo Caim, que matou seu irmão, Deus falou, se fizeres o bem, haverá aceitação para ti. Deus vai te aceitar. Agora, se você fizer o mal, o pecado jaz à porta e o seu domínio será para ele. Ele vai te dominar. Mas mesmo para o malvado Caim, Deus disse que ele tinha oportunidade. Deus deu oportunidade a todos os homens de serem de Deus. Olha, o alto privilégio é de Deus, pertence a Deus, posse de Deus. Porque o homem, depois do Éden, estava rompido com Deus, e Deus deu a chance deles voltarem a serem de Deus. Da cruz até o arrebatamento,
Jesus vem revelar Deus agora, dando uma nova oportunidade à humanidade. E agora, a oportunidade que Jesus dá à humanidade é para todos os homens deles serem filhos de Deus, fazer parte da família de Deus. Uma revelação que para o homem natural isso é loucura, é grande demais. Deus está falando para qualquer pessoa que, se você quiser, Ele te quer como seu filho. Você viu quantas referências eu fiz questão de ler? Só num capítulo. E elas têm mais de 100, só no Novo Testamento, em que Jesus fala do Pai Celestial, ó pequeno rebanho, meu Pai vos agradou em dar-vos o reino, o meu Pai vos dará, meu Pai fará, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Quando ele acabou de ressuscitar, que Maria viu ele pela primeira vez, ele falou, eu ainda não subi para meu Pai, vosso Pai. Vai e diz aos meus irmãos para a gente se encontrar onde a gente combinou, porque eu subo para, repetia, porque eu subo para meu Pai, vosso Pai. Não é meu Deus, vosso Deus. Todas essas revelações, para ficar entendido para nós, que Deus, depois que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, e que nós aceitamos a sua morte e o recebemos como o nosso Salvador, Deus nos deu o direito em Cristo Jesus. O Evangelho de João começa dizendo, ele veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Olha como é que Deus faz um filho. Na obediência e na aceitação do seu plano. Como é que Deus fez um homem? Com o seu sopro. Como que ele faz um filho para a eternidade nos céus? Na obediência à sua revelação. Então, queridos, Deus, o Criador do universo, preste bem atenção, eu quero ir bem devagar, para nós nunca esquecermos dessa revelação. Deus, o Criador do universo, Criador dos céus, Criador dos anjos, arcanjos, querubins e serafins, Ele tem um único filho, Filho unigênito, que é Deus, porque Deus é trino. E Ele quer, através deste filho, pelo processo da adoção, Ele quer muitos filhos. Deus quer quem quer ser seu filho como filho. Surpreendente revelação. Deus quer, como seu filho, para fazer parte da sua família, para ele ser eternamente seu pai, qualquer pessoa que quiser ser seu filho. Deus quer como filho quem quer ser filho de Deus. O processo da adoção é em Cristo Jesus. Jesus ensinou isso com parábolas, dizendo que nós éramos jambuzeiro bravo, ou seja, planta sem valor, sem fruto, mas nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Aquele homem lá na cruz, sendo rasgado por uma lança, aquele sangue vertido, ali nós estávamos sendo enxertados naquele corte, como num processo de adoção ou de enxerto de uma planta. Deus quer, como seu filho, quem? Tem um processo seletivo? Não, quem quer ser seu filho. Promessa inaudita, inexplicável, além da razão, foge das medidas e compreensão humana. É Deus, o Deus criador. Ele não está falando de empregados, de criaturas para cuidar de alguma atividade inferior no céu. Não, filhos de Deus. A triste notícia é que até aqui, 2000 anos depois, nós temos que, com tristeza, dizer que Deus é o Pai. Jesus revelou que Ele é o Pai da humanidade, Ele quer ser Pai. Mas Ele é o Pai mais rejeitado do mundo. Quando você pensar em rejeição a pais, lembra logo de Deus. Fala, Deus é o maior, é o mais amoroso, é o mais poderoso, é o mais grandioso Pai de todos, mas ao mesmo tempo Ele é o mais rejeitado por todos nesses 2000 anos. Ele é rejeitado
antes da concepção. Porque ele pergunta quem quer ser. É a oportunidade de aceitar ser filho de Deus. Antes da pessoa ser gerada, antes da concepção, ele já rejeita Deus como pai. Diz, eu não quero ele como meu pai. Então preste bem atenção. Adão, o primeiro homem que Deus criou, o primeiro homem sem pecado, não era filho, ele era a criatura honrada. Ele era a criatura, por que honrada? Porque Deus o criou como obra de suas mãos. Ele recebeu de Deus a vida, recebeu como sua morada a terra, recebeu a autoridade para comandar toda a vida, toda a biodiversidade da terra, tudo que vive, mundo vegetal, mundo animal. Deus disse para ele, governe. Então ele é a criatura honrada e recebe de Deus o governo por dádiva sem mérito. Não temos revelação de que Adão tenha feito alguma coisa que Deus dissesse para ele, por isso eu te dou a terra. Não, a terra foi preparada para ele, a criatura honrada, é a criatura que recebeu a vida, tinha o Deus da vida, acesso a Deus, o governo por autoridade de Deus, tudo isso por dádiva sem mérito, bondade, graça e amor do seu Criador. E o que ele teria que pagar por isso? Obediência, fidelidade, obedecer a voz só. Proteção, cuidado, provisão, tudo ele tinha de Deus, ele só teria que ser obediente às ordens de Deus. E ele transgrediu uma ordem simples, olha, pode comer de tudo que existe aqui, só daquela que te dá conhecimento do mal. Ela é chamada bem e o mal porque o bem Adão já conhecia. Ele não conhecia o mal. Ele não sabia do diabo e seus anjos. O diabo e seus anjos era problema de Deus. Adão foi criado inocente. Não tendo consciência, ele não conhecia o mal. Quem está inocente não conhece o mal. O bebezinho que acabou de nascer, o filhinho inocente, ele tem a origem do mal porque ele é filho de pais pecadores, mas ele não tem nenhum mal nele, ele é inocente. Ele não tem consciência do mal. Portanto, todos os seus atos são atos da inocência. Foi assim que Deus criou a criatura honrada. Mas o texto de Apocalipse diz que Cristo chama de vencedor. Quem é vencedor ali? É o cristão. O cristão, ele recebeu, diferente de Adão, que recebeu toda essa honra, vida, terra, para governar, o cristão recebeu de Deus a promessa da ressurreição. E mais do que a ressurreição, a adoção. De ser adotado em Jesus para fazer parte da família de Deus, ter a vida eterna, os céus e todas as coisas que pertencem a Deus e criado nas regiões celestiais para sempre. Nada mais, nada menos do que depois de 1 mês, 200 anos, 200 mil anos, quando alguém te encontrar no céu e perguntar quem é você, você vai dizer, eu sou filho de Deus. Se alguém não souber. O que você faz aqui? Você é anjo? Porque a Bíblia fala que nós seremos como os anjos. Fala, não, não sou anjo. Você é arcanjo? Não, não sou arcanjo. O que você é? Filho de Deus. O adotado tem direitos legítimos do herdeiro legítimo. Até na lei dos homens, quem é adotado, ele tem direitos legais de um filho legítimo. Na lei de Deus, a Bíblia fala, se Deus nos deu Jesus para morrer por nós, que é o que nós vamos pactuar aqui hoje, se Ele nos deu Jesus, que foi Ele que criou todas as coisas, sustentou com o seu poder e remiu com o teu sangue, falou, o que Ele nos negará? Tem alguma coisa no céu mais importante do que o Deus Criador de todas as coisas? Falou, se Ele nos deu o seu Filho. Então essa é a história de um Pai todo-poderoso e seu Filho que criou todas as suas coisas pelo seu poder. História de Deus. Pai poderoso, Deus é uma pessoa, não é um poder existente, é uma pessoa poderosa, tem todo o poder. E seu Filho, que criou todas as coisas que nós conhecemos, que Ele revelou, e as que nós desconhecemos, que um dia conheceremos,
pelo seu poder, pela sua vontade, para a sua glória, e que expulsou do céu, do seu reino celestial, 1/3 dos anjos por desobediência. 1/3 dos anjos criados foram expulsos de lá, se tornaram espíritos imundos na terra, e ao mesmo tempo que ele expulsa 1/3 dos anjos do seu reino, ele convida os seres humanos para fazer parte da sua família lá no céu. E quem é aceito? Quem quiser. Quem quer ser filho de Deus. Ele quer por filho quem quer ser seu filho. Estupidez da humanidade, que ação diabólica na mente humana caída, distante de Deus, alguém recusar ser filho de Deus que o quer como seu filho, quem quiser. Por isso que a Bíblia fala que o Deus deste século cegou os olhos da humanidade para que não veja e não resplandeça diante deles a glória do unigênito de Deus. As pessoas estão perto dessa riqueza, têm da parte de Deus esta oportunidade, mas o inimigo escurece o entendimento deles. E eles, pela ação do mal, pela inclinação da carne. Por isso que diz os vencedores. O vencedor. Vencedor do quê? Vencedor desses obstáculos. De vencer o inimigo, de vencer o mundo, de vencer a carne, de vencer as propostas do mundo que te tira deste objetivo. Quanta gente está rejeitando Deus como Pai, porque ele tem um projeto de vida falido por algum tempo aqui na terra. Decisão suicida, louca, autodestrutiva para sempre. Mas essa é a história de Deus, é a história de um Pai todo-poderoso que nem sempre se apresentou à humanidade como Pai. Foi depois de Jesus, antes ele era Deus, e nós somos uma geração privilegiada que conhecemos Deus como Pai. Bom, falando das coisas lá do alto, falando das coisas aqui de baixo agora, falando em Pai, se eu dissesse para você, fale-me de seu pai. Eu disse que Dia dos Pais é o enganoso Dia dos Pais, na minha concepção, é um dia de honras e presentes, mas também de tristezas e dores. E eu tenho certeza disso, porque se eu perguntar, fale-me de seu pai, diga para mim como ele é, o que ele tem, o que ele pode, o que ele já fez, o que ele faz e o que ele disse que fará. A maioria, às vezes, se for responder essas perguntas com sinceridade, eles já vão se emocionar. Meu pai, o que ele fez, o que ele está fazendo, o que ele fará, como ele é, o que ele pode, o que ele tem. Perguntas que eu fiz com muita facilidade, mas não é tão fácil respondê-las. Se você pudesse voltar alguns dias antes da concepção para viver a sua vida de novo, você o escolheria novamente como pai? Responde só para você. Não podemos, mas se pudéssemos voltar alguns dias antes da concepção e alguém te perguntasse, você vai viver a tua vida tudo de novo. Ninguém tem essa oportunidade de escolher quem é o pai, nem onde vai nascer, nem quem vai ser seu pai, nem como você vai ser. Isso aí, quando você se entende por gente, é o que é. Você é o que você é, seu pai é o que ele é, e você não escolheu nascer no Canadá, na África, na favela, no centro, no palácio. Ninguém tem essa opção. Mas se tivéssemos, você escolheria seu pai como seu pai? Se a resposta for não, aí a gente vai entender que esse relacionamento ele não foi bom, ele teve traumas, ele teve feridas, por isso você não o quer mais como pai. Isso tem a ver com emoções, com sentimentos, com relacionamento, e você vai dizer, não, eu não queria ele como meu pai não é uma coisa que me fez bem. Nosso relacionamento não foi bom. Se a resposta for sim, sim, eu gostaria. Então, eu
diria acertadamente pela revelação da palavra que você reconheceu nele sentimentos afetivos, colocado ali pelo próprio Criador, o Pai de todos, que criou entre vocês um vínculo, e esse sentimento foi herdado do Pai de todos. Porque se tirar esses sentimentos, essa ligação de o filho falar pai e aquilo tocar o coração, se tirar esse sentimento, o que sobra é um estranho. Seria a mesma coisa eu perguntar, você quer ser filho do pai do outro? Você vai dizer, não. Não tem nada a ver comigo. Não tem vínculo, não tem relacionamento, não tem emoções, sentimentos afetivos. Não. Agora, mesmo que o seu pai tenha lá fatos no passado, do que ele é, do que ele fez, do que ele pôde, do que ele está fazendo, e por causa desses sentimentos herdados do Pai de todos, neste relacionamento colocado por Deus, que liga pai e filho, você, apesar de saber que tem milhares de pessoas melhores do que ele na face da terra, você diria, não, eu quero ele, eu quero que ele seja o meu pai, eu quero ele mesmo. A maioria diria isso, não, eu fico com o meu mesmo. Com todos os problemas, com todos os traumas, com todas as lágrimas, com todos os desentendimentos. Por que eu estou fazendo essa comparação? Se com o nosso Pai, aqui da terra, nós agimos assim por causa de pequenos vínculos afetivos herdados de Deus, você pode imaginar como nós nos sentiremos depois que nós tivermos há um mês no céu relacionando com o nosso Pai Celestial? Você pode imaginar qual vai ser o sentimento, a alegria, a felicidade depois que você estiver se relacionando visivelmente na família de Deus depois de 2 anos, 200 anos, 2 milhões de anos? Se aqui com dores, com tristeza, por causa do pequeno vínculo que Deus colocou na paternidade ou na maternidade, nós dizemos, não, é Ele. É isso que Jesus está revelando. Nós não escolhemos o Pai da terra, nem o lugar, nem como somos. Porque aqui na terra, quando o assunto é paz, nós não vamos resolver o problema que existe na queda humana com a honraria de um dia. Alguém vai dizer, não, mas o bom é que pai é todos os dias. Continua sendo enganoso. A Bíblia vai dizer que nossos pais falharam na missão de gerar filhos para Deus, filhos benditos. Miseravelmente, os nossos primeiros pais falharam diante de Deus, quando receberam de Deus a ordem de crescer e multiplicar, e eles eram perfeitos, eles eram filhos da obediência, eles eram honrados por Deus, providos por Deus, na presença de Deus, e tinham uma missão, sede fecundos, crescer e multiplicar. Falharam nessa missão. E porque falhou nesta missão, é que Jesus agora vem em socorro da humanidade e oferece a oportunidade de nós resolvermos isso em Cristo e termos um novo Pai. Onde agora há cura para todo tipo de traumas. Todos os pais falharam. Alguém vai dizer assim, mas eu conheço alguém que tem um relacionamento maravilhoso, pai e filho. Ainda continua sendo um dia de tristeza e dores, porque este relacionamento vai até que a morte nos separe. Então as pessoas que choram no dia honroso dos pais, não são só aqueles que tiveram problemas no relacionamento, são aqueles que tiveram perdas. E os que não tiveram perdas têm o fantasma da perda que virá. Todos são por um tempo, ninguém é pai para sempre. Ninguém é filho para sempre. Quem já não enfrentou esse gigante de perder filhos ou pais queridos, tem essa certeza que um dia acontecerá, salvo aqueles que forem arrebatados, porque a Bíblia diz que é até que a morte os separe. A união que gera filhos, falou, a morte um dia, ela é forte, é um vínculo afetivo, herdado do próprio Deus, mas a morte um dia vai separar isso. Então continua sendo um dia de tristeza e dores.
É o dia em que todo mundo é convidado para lembrar de um relacionamento que ele começou fracassado no início por causa do homem, que não conseguiu obedecer à voz de Deus de gerar filhos para Deus. Quando Jesus apresenta Deus como Pai, ele está dizendo assim, olha, agora nós temos a oportunidade, uma vez que a família humana falhou, e por melhor que ela seja, ela terá que enfrentar com a dor da separação, ela não tem a vida para ser preservada para sempre, e então o que vai acontecer? A morte separa e acabou, ninguém mais tem vínculos, não tem mais sentimentos. Não, Jesus veio dizendo, olha, agora Deus falou que Ele quer filhos no céu. Você que teve a experiência, porque todo pai foi filho um dia. Você que teve a experiência de pai e de filho, porque o que faz alguém levar o nome de pai é porque ele tem filho, o que faz um filho chamar o outro de pai é porque ele é filho. Quem não é filho não pode falar esse nome pai. Não acontece nada se alguém não for filho e se dirigir a alguém que não é seu pai e dizer pai, essa fala não tem virtude, não tem vínculo, ela não tem complemento, ela não tem afetividade. Jesus disse, Deus agora manda avisar a vocês que Ele é Pai e Ele quer filhos e Ele quer como filhos todos que quiserem ser seu filho. Portanto, todo trauma, toda doença, toda ferida, toda amargura que tem aí, Ele está dizendo, pais, vocês falharam no início e Deus veio sarar isso, perdoem-se. Não é culpa de um pai ou de outro pai, de um filho ou de outro filho, é de todos. Ele está dizendo, Deus perdoou vocês, portanto, perdão aos pais e perdoem-se pais. Perdão aos filhos e perdoem-se filhos. É o que Jesus disse, olha, vosso Pai Celestial quer que vocês se perdoem. Você falhou como pai, todos falharam perante Deus. Você falhou como filho, todos falharam. E agora, estamos perdidos? Não, existe um pai que não falhou, existe um filho que não falhou. Ele é o Pai bondoso, Ele é o Todo-Poderoso e o seu filho é o filho da obediência. Ele veio fazer aquilo que Adão não fez, veio obedecer e gerar filhos da obediência para Deus. Portanto, esse dia pode, a partir daí, deixar de ser um dia de tristeza e dores. Porque agora em Jesus, depois deste chamado de Deus, nós aprendemos que agora em Deus todos nós somos filhos. Ninguém mais será pai. O relacionamento que não deu certo como pai, perdoe seu pai. Ah, mas eu sou o pai. Perdoe-se, pai. Não deu certo por causa dos filhos? Perdoem os filhos. Mas eu sou o filho. Perdoe esse filho. É o que Jesus oferece em Deus como Pai. Se Ele apresenta para nós do Novo Testamento Deus como Deus, nós teríamos que cumprir a lei. Mas Pai é diferente. De eu dizer Deus é o meu Pai, eu digo meu Pai é Deus. Você tem pai? Tenho. Quem Ele é? Deus. Você não vai ficar preso, amargurado, chorando no relacionamento velho, herdado de Adão, onde todos falharam. Quando Deus olhou para as nossas dores e viu o vínculo que Ele criou destroçado pela desobediência, e vendo o irmão matando o irmão, pai matando o filho matando o pai, um produzindo dor no outro, todo mundo falhando, gerando-os de forma irresponsáveis, não criando mais filhos para Deus, mas filhos para Ele, não mais filhos da obediência, mas filhos da desobediência. Deus resolve esse problema para a gente e vem curar a nossa alma e diz, agora eu sou o Pai. Vamos transferir este relacionamento quebrado para as coisas lá do alto. Vamos pensar nas coisas lá do alto. Deixa as coisas aqui da terra, ela falhou, ela complicou. A família humana
falhou e por isso ela teve como consequência a morte. Por melhor que ela seja, um dia ela vai chorar a sua desintegração. E como a gente fica? Como é que a gente cura as nossas dores? Jesus fala assim, olha, apresento para vocês um novo pai, uma nova família. Criou vínculos nessa daqui, imagine como não será naquela ali. Foi o que eu disse, imagine depois de um mês no céu. Conhecendo as moradas celestiais, e você não será um anjo nem um arcanjo, você será filho do Deus vivo. É bem isso que o texto está dizendo. Eu ficaria projetando aqui 100 referências que diz exatamente isso. Isso é tão grandioso que o inimigo às vezes tenta escurecer a tua mente dizendo, não é para você, você é muito pequeno. Mas quantas vezes disse, ó pequeno rebanho. Jesus se emocionou. O texto diz que Jesus se emocionou ao orar dizendo, Pai, graças te dou, falando ao Pai, como filho, como irmão, onde nós seremos adotados. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Jesus estava dizendo, eu te dou graças, Deus, que o processo para ser teu filho no céu não é um processo seletivo, onde entram os mais fortes, os mais bonitos, os mais ricos, os mais poderosos. Não, o Senhor revelou isso aos pequeninos, para qualquer um, é quem quer ser filho de Deus para sempre. Isso significa se livrar de todos os traumas, é a cura para todos os traumas de relacionamentos familiares, aqui já. Ah, mas meu pai fez isso, Deus falou que ele já perdoou e é para mim perdoar também. Mas eu fiquei no prejuízo, não ficou, você herdou o céu. Você vai perder ou perdeu parte, um dia perderá totalmente a sua família, mas ao mesmo tempo você herdou as moradas celestiais e a família de Deus. Amém, queridos? Esta revelação de Jesus, dizendo que Deus é o bom Pai e Ele está gerando na terra filhos para Deus, filhos da obediência. A missão ficou simples como era para Adão. O que Adão tinha que fazer? Você só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora o texto diz para nós, igreja, ao vencedor, ele será herdeiro. Herdeiro é quem vai herdar, é a herança. Quem é que vai herdar? É o vencedor. E ele vai fazer o quê? Ele vai se assentar no trono com Jesus, porque ele venceu. Ele venceu o quê? Toda e qualquer barreira, toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer intento de tirar você da revelação de Deus que quer você como seu filho. É a promessa das promessas. Não existe nenhum lugar no céu de Deus, no Deus Criador de todas as coisas, não existe uma posição de honra superior a essa. Ser noiva do Cordeiro, ser filho de Deus, ser comprado e lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós recebemos a Tua palavra como Tua palavra para o nosso coração. Olha, Senhor, para o coração do Teu povo aqui reunido. Todos nós somos filhos. Todos nós tivemos ou temos pais. Qualquer amargura, qualquer ressentimento, qualquer trauma, qualquer dor, qualquer lembrança de tristeza, de perda, que tenha entristecido o coração dos teus filhos. Permita que a revelação poderosa, curadora da Tua palavra cure definitivamente esta alma, fazendo entender o Seu grandioso plano, a Sua poderosa revelação de que desde já somos filhos e temos os nossos nomes arrolados no céu para vivermos eternamente na Sua família.
Em nome de Jesus te louvamos e te adoramos, ó Pai. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.